Boa noite para todo mundo. Vamos falar hoje sobre acessibilidade. Finalmente mudamos um pouco de assunto, não vamos falar mais de UX. Hoje o assunto é outro. Nosso livro 4 sobre acessibilidade web. Primeiro a gente vai falar sobre por que ter acessibilidade, por que a gente tem que fazer os nossos projetos pensando em acessibilidade. Depois vamos discutir a questão do autismo, a questão da surdez, da dislexia, da baixa visão e das pessoas com deficiência, também chamadas PCD. Se algum dia fomos contratados para desenvolver páginas para a web, vamos pensar em como podemos argumentar sobre os motivos para trabalharmos com acessibilidade. Teremos que pensar no alcance do público. Será que existem muitas pessoas com algum tipo de deficiência? Cerca de 25% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física ou cognitiva. Trata-se de uma porcentagem significativa e, por isso, devemos levá-la em consideração. Esse valor representa aproximadamente 45 milhões de pessoas. São pessoas demais para serem desconsideradas quando projetamos as nossas interfaces. Precisamos levá-las em consideração tanto na criação de layout, como no momento de elaborar o código, sem citar o sentimento de empatia, mas isso será falado mais adiante. Vamos explicar o termo deficiente. Ele era usado há alguns anos atrás, porém tornou-se pejorativo. Por quê? Porque o termo se refere, na verdade, à condição de uma pessoa, a condição que uma pessoa tem, e não ao indivíduo como um todo. Por isso, é recomendável que o termo deficiente seja evitado. Outras palavras que fazem referência a pessoas com deficiência e também caíram em desuso nos últimos anos ou nas últimas décadas. Excepcional, especial, ceguinho, pessoa com problema, portador, doente. Tá? Todos esses termos não são mais utilizados para questões de acessibilidade. Termos como excepcional e especial, por exemplo, alimentam o conceito de que alguém é normal. Então, se tem alguém que é especial, então as outras pessoas são normais. Da mesma forma, diminutivos. Ou dizer que alguém é problemático também acaba sendo depreciativo. Atualmente é preferível nos referirmos a pessoas com deficiência, PCD, quando queremos falar corretamente sobre acessibilidade. É o mais aceito, no entanto, talvez no futuro possa não ser mais. É comum escutarmos pessoas com necessidades especiais, PNE. Porém, este é um termo mais utilizado para fazer referência a idosos com limitações físicas. Então, PNE é um termo mais utilizado para quem tem limitação física por questão de idade. As pessoas que têm alguma dificuldade de acessibilidade são nomeadas hoje como pessoas com deficiência, ou PCD. Por que elas não são chamadas pessoas deficientes? Porque quando você fala deficiente, você está tratando da pessoa como um todo. E a deficiência da pessoa ela não atinge ela como um todo. Então, pessoa com deficiência é um termo correto hoje em dia. E devemos pensar em acessibilidade somente quando falamos sobre web, interfaces, dispositivos tecnológicos? Não. Pense em como é o semáforo da sua cidade. Uma pessoa cega sabe quando o sinal está verde ou vermelho? Ela saberá quando estará livre para ela seguir adiante? Neste caso, o ideal é que haja um aviso sonoro alertando que está liberado para que ela prossiga. E a gente sabe que praticamente semáforo nenhum tem esse tipo de complemento, né? Outro exemplo são os aparelhos como micro-ondas mais modernos que possuem controles touchscreen. No caso de uma deficiência momentânea, na situação de alguém que queimar a ponta dos dedos. Como essa pessoa consegue interagir com essa interface touch? Quer dizer, existe então a deficiência momentânea. Eu queimei os dedos, estava fazendo um bolo e queimei as pontas dos dedos. Talvez eu não consiga utilizar o touchscreen do micro-ondas. Pensando em outras situações existentes, o acesso das pessoas cadeirantes deveria ser facilitado, por exemplo.
Os corredores deveriam ser projetados para o trânsito de uma cadeira de rodas. Corredores das construções, dos edifícios. Vamos colocar em foco 5 deficiências nesse conteúdo que está aqui. Transtornos, síndromes ou particularidades. Nós vamos falar sobre autismo, surdez, dislexia, baixa visão e deficiência física. Não vamos tratar sobre os deficientes visuais. Este tema vai demandar uma preocupação maior com parte de código. Quando o nosso cliente fala, vamos deixar o site mais acessível, a solução pode não ser apenas adicionar a conhecida barra de acessibilidade, com a opção de ajustar o tamanho da fonte e o contraste. Atualmente, isso é considerado insuficiente. Ô Marco, Diga. vou te fazer uma revelação agora. Eu acho que eu sou o da turma PCD, né? Que eu entrei também na vaga de PCD no IFTM, né? Portador de diploma. Certo. Nunca tinha pensado nisso, fazer um site com acessibilidade. Vou te falar a verdade. Olha só. Não, me surpreendeu agora. Eu espero que eu consiga passar, como você é PCD, eu espero que eu consiga passar informações novas para você que você ainda não viu. Espero que a aula seja relevante, né? Bacana. Então, sobre a interface, é possível consultar a documentação da W3C, organização responsável por definir as normas dirigidas para a parte de front-end, incluindo aí a padronização do uso de CSS e HTML, que é o nosso assunto principal aqui, né? A documentação recebeu o nome de Web Content Accessibility Guidelines, ou Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo para a Web, em que encontraremos orientações sobre como deixar nossas páginas web mais acessíveis. Existe uma versão em português de Portugal, e eu deixei aí para vocês disponível esse endereço com essa versão desse manual de diretrizes de acessibilidade. Nela encontraremos os níveis de acessibilidade recomendados ou não, e voltaremos a ela no futuro. Então está aqui o consórcio W3C, que define todas as padronizações de web. Esse consórcio define também, especificamente, questões de acessibilidade, padronização de acessibilidade. Muito bem. Vamos voltar lá para o nosso conteúdo para vocês se orientarem. Vamos começar a falar agora sobre autismo. E vocês observam que existem algumas questões que eu vou falar. Primeiro eu vou falar de forma genérica sobre autismo, depois nós vamos entrar em algumas questões que têm a ver com desenvolvimento HTML e CSS, ok? Então vamos lá para o autismo primeiro. Vamos esclarecer que autismo não é considerado uma deficiência, mas sim uma síndrome comportamental com causas múltiplas. O autismo tampouco é considerado uma deficiência física, como alguém que quebra um braço e fica sem poder movê-lo por algum período. Devemos ser cautelosos com as terminologias. Isso que eu disse acima foi especificado pelo governo federal juntamente com a Microsoft. A parceria entre os dois resultou na criação da cartilha Tecnologia Assistiva nas Escolas. Está aí a capa da cartilha aí na apresentação. É nesta cartilha em que é definido o autismo como sendo uma síndrome comportamental. Alguns estudiosos começaram a colocá-lo em 2 grandes grupos: o autismo de alto funcionamento e o autismo de baixo funcionamento. Os indivíduos de alto funcionamento conseguem adquirir algumas habilidades que lhes permitem seguir uma carreira profissional, por exemplo. O tipo de baixo funcionamento possui características contrárias, podendo ter dificuldades, inclusive, de fala. É preciso saber a qual tipo de autista se encaixa. Existem especialistas que definem as características que cada um tem. No curso focaremos nas pessoas de alto funcionamento. O símbolo do autismo são 4 peças de cada quebra-cabeça unidos. Os autistas de alto funcionamento podem não ser tão de extremos como 880. Alguns autistas sentem a sensação de sufocamento ao serem abraçados. Perfumes podem incomodá-los, porque eles têm os sentidos mais aguçados. Os autistas de alto funcionamento, eles conseguem ver uma vida praticamente normal, tá? Tanto que, às vezes, você até entra em contato com um autista de alto funcionamento
E às vezes você nem sabe que ele é autista, tá? E tem uma outra denominação chamada síndrome de Asperger, que é um autismo em caso leve. Essas pessoas também, se você não perceber alguma característica muito diferente dela, você nem vai perceber que ela tem a síndrome ou do autismo ou da síndrome de Asperger. Tá? Eu tenho aqui um vídeo, tá, do YouTube. Eu não vou passar ele agora por uma questão de tempo, mas eu recomendo que vocês que nunca tiverem contato com essa questão do espectro autista, que vocês assistam esse vídeo. Ele mostra como que é a experiência de um autista passeando em um shopping. Porque o que acontece? Um autista ele tem todos os sentidos muito aguçados. Se ele entra num lugar que está com muito barulho, ou se tem muitas luzes piscando, aquilo lá incomoda ele, ele pode chegar a ter um surto naquele lugar, naquela hora. Tá? Então observem, se vocês puderem, assistam esse vídeo para vocês terem uma ideia de como é você ter uma experiência de um autista passeando em um shopping, que é um lugar com barulho, com luzes, com muita coisa chamando a atenção da gente, né? Devemos focar em amenizar o uso de cores muito fortes, que podem atrapalhar a experiência de usuários autistas. Também pensando que pode ser uma escolha desagradável para outros usuários, a questão de você usar cores muito fortes, muito primárias, né? Criaremos uma lista de valores hexadecimais das cores com que trabalharemos. Então aqui, você tem aqui do lado a cor original e uma cor substituta que atende à questão de você suavizar as cores, tá? Ah, mas quer dizer que eu nunca mais vou poder usar verde, azul, amarelo e vermelho? Não é essa a ideia. Você continua tendo a liberdade de usar a cor que você quiser. O que a gente está passando aqui é uma informação caso você tenha que lidar com um site que tenha que ter acessibilidade. Tá? Você pode pesquisar cores de forma interativa nesse site que está aqui. Tá? Você tem a liberdade de escolher as cores e combinações de suas preferências, desde que fique atento ao contraste. Dependendo da escolha das cores, a página pode causar incômodo nas pessoas autistas, assim como em outros usuários. Essa questão das cores, se você usar cores muito primárias, que tem um contraste muito grande, também é uma questão complicada para disléxicos, né? Mas a gente vai falar sobre dislexia mais para frente. O que mais? Outra opção é o uso do Adobe Color CC para buscarmos a cor mais apropriada. Lá você entra em contato com esquemas cromáticos análogos, monocromáticos, tríades, esquemas cromáticos complementares. Então, é um site onde você pode brincar com esquemas de cor e escolher esquemas de cor próprios. Do tipo, se você ainda não tiver definido as cores daquilo que você vai fazer, é possível pesquisar por algum termo como calme, por exemplo. E aí eles vão te dar uma paleta de cores específica de cores calmas. Entendeu? E aí você pode usar aquelas cores no seu trabalho. Outra opção é o site App Autismo, construído com enfoque no uso de cores agradáveis para autistas. O endereço está aí. Observe que as cores estão suaves no site, em tons bastante agradáveis para os olhos. Então, a nossa recomendação é que você evite cores muito contrastantes no seu layout. Tente usar cores calmas, bem como flat design. O que quer dizer flat design? É você não utilizar no seu projeto elementos que deem a sensação de 3D. O ideal para os autistas é que os elementos no site serão chapados, que não tenham elementos que chamam o 3D. Por exemplo, você colocar sombra, você colocar volume, tá certo? Esse tipo de coisa não é bom de utilizar para a questão dos autistas. Muito bem. Aqui você pode montar paletas de cores. Então, se você está trabalhando com um tipo de paleta análoga, você pode mexer aqui. Você escolhe uma cor básica
Percebam que vai mudando as cores aqui nos quadrados, ó. Então, eu quero trabalhar com essa cor aqui. Bom, as outras cores análogas, veja, você pode ir trabalhando com distanciamento, tá? Isso é muito legal, tá? Você trabalhar com cores, essa ferramenta Color Wheel é fantástica. Agora você Marco, ele te dá aí o código CMYK da cor? Sim, dá sim. Aqui, ó. Não, CMYK não. Ele te dá o RGB. Ah, tá, o RGB, mas aí dá pra colocar no Corel ou no Photoshop. Sim, você tem aqui o hexadecimal. Dá para ver? Vocês conseguem ver o hexadecimal aqui? Sim, dá para ver. Pode digitar, inclusive. Sim. Agora, sim. o modo de cores, ele está mostrando aqui RGB. Mas aqui você tem como trocar, ó, para CMYK. Tá? Para quem não entendeu o que a gente está falando, RGB é um esquema de cores para mostrar em dispositivo de tela, tá? Se você for trocar para CMYK, você está passando para um esquema de cores que é utilizado para você fazer impressão em impressoras, em gráficas, tá certo? Então, RGB, existem outros aqui, mas RGB é para tela e CMYK é para impressão. Mas o que eu queria mostrar para vocês é esse explorar aqui. Vou colocar aqui que eu quero uma paleta de cores calma. Bom, vocês observem que existem aqui paletas de cores já pré-definidas para você utilizar cores calmas que não são muito contrastantes uma com a outra. Ou você pode construir a sua paleta de cores utilizando o Color Wheel aqui, tá bom? Você pode vir aqui para dentro para ficar mais claro, para cá vai ficar mais forte, girou. Então aqui a gente está vendo um site que trabalha com cores que você pode perceber, não sei se vocês conseguem perceber daí, trabalha com cores não contrastantes. Olha aqui as cores que nós temos aqui. São cores mais suaves, tá certo? Bom, mas vamos continuar que tem muita coisa para a gente ver ainda. Vamos falar agora sobre figuras de linguagem. Aqui um pedaço de site, tá? Aplicativos Opa, tem uma régua aqui. Nossa, tem uma formiga aqui. E aqui tem um ratinho. Empresas. Bom, vamos entender o que esse texto quer dizer. O texto quer dizer aplicativos na medida para pequenas e médias empresas. Se o texto for lido de forma literal, uma interpretação possível do título seria aplicativos na régua para formigas e ratos de bigode a empresas. Essa é a maneira como um autista vai ler isso daqui. Um autista de alto funcionamento vai ler isso desse jeito, porque os autistas eles são literais quando eles fazem leituras. Inicialmente vamos deletar as imagens, vamos começar a melhorar isso aqui, deletar essas imagens do texto. Agora pensaremos em como preencher as lacunas que ficaram no texto. No lugar da régua a gente vai colocar na medida. No lugar da formiga a gente coloca pequenas e no lugar do rato, médias empresas, certo? Já melhorou um pouquinho, o autista já vai entender o que você quer dizer. Agora veja o box com o seguinte texto. Somos uma startup com um jeito inovador de comprar e montar aplicativos mobile e web. Funciona assim. Você contrata nossos 3 matadores planos e nós criamos, desenvolvemos e projetamos seu app multiplataforma de forma acelerada e o melhor. Se o app não ficar de parar o trânsito, devolveremos seu dinheiro direto para o seu bolso. Agora vamos refletir um pouquinho. O que significa ter um app de parar o trânsito? Significa que a startup vai fazer o aplicativo para o cliente e ele vai parar o trânsito na rua, no sentido literal? Obviamente, trata-se de uma metáfora. Imagine se alguém desconhece a expressão parar o trânsito e, ao escutá-la pela primeira vez, pode entender que se refira a deter o fluxo dos carros de fato. Para resolver a dúvida, seria necessário ter uma segunda aplicação para a metáfora, para que a metáfora fosse corretamente interpretada, explicando-se que é uma analogia. O mesmo aconteceria com outras analogias, como corra antes que acabe, os preços caíram, explosão de preços baixos. Esse tipo de metáfora, de analogia, esse tipo de expressão, nossos 3 matadores planos,
eles são péssimos para as pessoas do espectro autista, porque a pessoa vai entender aquilo de forma literal. Perceba que, novamente, a interpretação poderia ficar comprometida, tanto para autistas como para qualquer outro usuário. Podemos citar ainda outros exemplos, como aquela pessoa parece um deus grego. Temos que fazer ajustes no texto do box. Também, nossos 3 matadores planos será substituído por nossos excelentes planos. Outra alteração será: se o app não ficar de parar o trânsito, modificaremos para se o app não ficar bom. O último ajuste será: devolvemos seu dinheiro direto no seu bolso. A frase será encurtada, apenas devolvemos seu dinheiro. Após essas alterações, o texto fica muito mais acessível para pessoas que não entendem metáforas, como os autistas de alto funcionamento, por exemplo. Vamos deixar esse outro texto mais direto em outros trechos. Tempo é dinheiro. Bom, tempo não é dinheiro para quem está lendo de forma literal, né? Então a gente vai trocar por tempo é importante. Focado no pequeno e médio empreendedor. A questão do pequeno e médio, que o autista pode entender que é a estatura da pessoa, a altura da pessoa. E aí ela pode se confundir. Então a gente vai trocar por focado no empreendedor que ganha até 120 mil anuais. Outra coisa, equipe especializada com experiência de mercado. O mercado aí pode ser o mercado da esquina. Aí a pessoa não vai entender de novo. Então a gente troca por equipe especializada com experiência profissional. Então, às vezes, modificar apenas uma palavra acaba melhorando a experiência de um autista quando for usar a interface. Devemos evitar figura de linguagem, expressões idiomáticas ou qualquer tipo de analogia que possa resultar em prejuízos para a interpretação do usuário. Você que tem interesse pelo assunto e está mais consciente pode ser responsável por tornar o seu projeto acessível. Uma outra questão, os textões. A gente agora vai dar uma olhada nessa parte de destaque, que é uma parte de um site. O problema da parte de destaque é que, se notarmos bem, há muito texto. Parece aqueles textos enormes publicados no Facebook. Eu não sei disso porque eu não tenho Facebook. Imagine que somos um usuário bastante ocupado e queremos saber se esse texto realmente vale a pena ser lido. Podemos considerar que o leitor irá ler da esquerda para a direita fazendo um movimento de Z com os olhos. Aí, como é que esse texto pode ser ajeitado? Observe aqui do lado que agora a gente colocou espaços entre os parágrafos. Segundo pesquisas do Instituto Nielsen, do Jacob Nielsen. Lembra do Jacob Nielsen? Das 10 heurísticas de Nielsen? Ele tem um instituto. A leitura na internet é feita pelos nossos olhos em um movimento de F. Isso é, nossa leitura começa no início das frases e chega ao fim das linhas. Caso vejamos algo de nos interesse, seguimos lendo. Algo que podemos melhorar na usabilidade, tanto para o neurotípico, e aí vocês agora acabaram de aprender uma palavra nova. Neurotípico é quem não tem nenhum tipo de transtorno, como Asperger, como autismo, tá? Ou como dislexia. Então, você fazendo essas alterações no texto, você melhora tanto para o autista como para o neurotípico. Começaremos criando espaçamento entre as linhas para a remoção de algumas linhas desnecessárias. Após esse pequeno ajuste, a leitura já será mais agradável. Melhoramos a legibilidade e depois seguiremos para o texto do destaque. Então, já ficou mais tranquilo de ler, só colocando umas linhas a mais aqui, separando esses textos aqui. Veja este outro exemplo. Um textão que fala sobre 3 coisas ao mesmo tempo. O primeiro parágrafo fala sobre tempo. O segundo fala, focado no empreendedor que ganha até 120 mil reais. O terceiro texto fala, equipe especializada com experiência profissional. Esse é aquele texto lá de cima, né? Agora está tudo misturado aqui. Um recurso muito utilizado é o uso de iconografia de apoio para facilitar o entendimento do leitor. Eu estou colocando aqui 3 sites que
são sites com bibliotecas de ícones para vocês utilizarem, mas lembrem-se que dentro desses sites você tem bibliotecas de ícones com copyright e sem copyright, tá? E qual é a solução para deixar isso daqui mais interessante para a leitura? Você vai dividir primeiro os textos em 3, e aí esses textos separados vão receber um íconezinho para cada um, que tem a ver com aquilo que está sendo dito no texto. Observe que fica muito mais organizado e agradável de ler dessa forma que foi colocada aqui, tá? Outra maneira de melhorar para o autista. Trabalharemos outro ponto, o botão clique aqui. A intenção era ter um botão, um link ou deixar um texto perdido. Olha como esse botão está perdido. O fundo do botão está transparente, então está misturando com o fundo do site. Porém, se queremos um botão, ele deve exibir características de botão. Parece óbvio dizer isso, mas diversas vezes erramos justamente nisso, ao projetarmos interfaces. Então, iremos deixá-lo com jeito de botão. Adicionaremos as características que indicam para o usuário do que se trata aquele elemento. Pensando principalmente no usuário autista, a mensagem está imperativa. No geral, isso é ruim na internet. Vamos adotar um fundo chapado do botão com a cor escolhida anteriormente. Depois mudaremos a cor da fonte do texto para gerar mais contraste. Então a gente pegou a cor da letra antes e colocou como cor de fundo do botão, depois passamos a letra para uma cor clara, né? O usuário autista já está acostumado com uma consistência construída em relação ao botão. O público autista tem preferência por padrões. Outra questão, a mensagem do botão, clique aqui, também é um problema. Transmite uma sensação de ordem. E se podemos identificar que é um botão, naturalmente intuiremos que ele deve ser clicado. Veja, essa questão do clique aqui chega a ser óbvia. Se aquilo é um botão, ele não precisa mais estar escrito clique aqui. Melhoraremos a mensagem deixando mais clara e específica. A gente vai dizer o que vai acontecer quando a pessoa clicar aqui. No caso, a gente vai trocar por conheça os planos. Com isso, o usuário autista ou neurotípico será que vai conhecer os planos. Estamos dando uma dica do que acontecerá ao clicar o botão. Ao melhorarmos a usabilidade do produto, tornamos a experiência mais intuitiva. Informar ao usuário o que vai acontecer após o clique torna a experiência web mais confiável. Agora, encontramos a palavra confira em um link. Está vendo aqui? Simplesmente dizer confira não torna nosso link muito confiável. Vamos melhorar o texto alterando para confira o post completo, de modo a tornarmos a mensagem mais descritiva. Confira pode significar um monte de coisas. Confira o post completo, está mais claro do que vai acontecer. Outro link que tem é o seguinte texto. Saiba mais clicando aqui. Uma opção é alterar o para continuar lendo o post completo. Quando eliminamos o uso do termo clique aqui, nosso intuito é não emitir ordens e adotarmos uma linguagem mais amigável. Outra coisa, layouts complexos. Veja o layout dessa seção. Nós temos uma queda. O designer resolveu fazer um layout diferenciado e colocou uma rampa ali. Provavelmente ele quis fazer um layout diferenciado. Muitas vezes o profissional de front-end se encontrará em uma situação de codificar um layout muito complexo. Ainda que seja estimulante tentar quebrar paradigmas, neurodiversos, que no caso autismo, dislexia, Asperger, são os neurodiversos, prezam por padronização e gostam de antecipar as ações. Além de criarmos uma consistência visual, o layout ficará apropriado para os neurodiversos. E vocês percebam que, à medida que eu vou falando sobre esse tipo de dificuldade e como você resolver essas dificuldades, eu estou, de certa forma, limitando a criatividade que vocês terão para poder criar os seus sites, não é mesmo? Agora, fica a cargo de vocês escolherem entre terem sites muito criativos e terem sites acessíveis.
Esse meio termo aí, quem vai decidir são vocês. Agora vou passar para um outro tipo de PCD, que é a surdez. No caso aqui, a gente vai primeiro explicar do que a gente está falando e depois vamos falar sobre o uso de legendas. Começaremos esclarecendo que o termo surdo é correto. Do ponto de vista clínico, o que difere surdez de deficiência auditiva é a profundidade da perda auditiva. As pessoas que têm perda profunda e não escutam nada são surdas. Já as que sofreram uma perda leve ou moderada e têm parte da audição são consideradas deficientes auditivas. Se você tiver interesse em aprender Libras, a USP oferece um curso de Libras online gratuitamente e o endereço do curso está aí para vocês. O tema da surdez é abordado em um dos episódios do Nerdologia, em que é mostrado como alguns se identificam como deficientes auditivos, outros como surdos. Existe uma pequena diferença e é comentado sobre o aspecto clínico e social da surdez. O site para o vídeo a respeito de surdez também está aqui para vocês poderem fazer o aprofundamento depois. Fatores como a capacidade auditiva reduzida ou não, ou se o indivíduo foi oralizado, são características diferenciais. A língua brasileira de sinais, Libras, é o primeiro idioma dessas pessoas. E aí eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Um surdo, quando ele começa a aprender a se comunicar, o normal hoje em dia é que ele não seja levado a aprender a falar. Tá? O primeiro idioma dessas pessoas é Libras. Agora, pode acontecer dessa pessoa receber um aprendizado de falar. Mesmo ele não ouvindo a própria voz, ele consegue falar. E aí, isso é quando a gente fala que o surdo foi oralizado. Ou seja, ele mesmo sendo surdo, ele aprendeu a falar. Mas a gente tem que entender que, num primeiro momento, a língua dessas pessoas é uma língua diferente do português. É a língua de sinais, a língua Libras. Era muito comum, até algum tempo atrás, as pessoas todas serem obrigadas, os surdos todos serem obrigados a se oralizar. Eles eram forçados a se oralizar. Assim como há tempos atrás também, quem era canhoto era forçado a escrever com a mão direita. Tá? Hoje em dia já não é mais assim. Focaremos alterações em interface neste público surdo e pensaremos tanto nos indivíduos com surdez de nascença, como em quem teve perda gradativa e parcial de audição. Às vezes o português pode não ser a primeira língua com que o usuário teve contato. Se tentássemos ler um texto em árabe e o nosso primeiro idioma fosse o português, pode ser que as palavras escritas não nos façam sentido. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o surdo precisa aprender português, porque a língua dele é Libras. Português vai ser a segunda língua dele. Ele vai precisar de uma etapa de interpretação. O que eu quero dizer com isso? Quando ele lê alguma coisa, ele vai traduzir para Libras. Olha só que interessante. Tá? Ele vai se sentir muito mais confortável se tiver um tradutor de Libras passando a informação para ele, do que ele lendo um texto. Né? No nosso caso, observe como temos muito texto na seção de destaques. Aí, ó, a gente já mexeu na seção de destaques, agora a gente vai mexer de novo. Se queremos estimular o clique do visitante, vamos deixar apenas a chamada, um recurso utilizado por diversos portais de notícia. Após apagarmos o bloco de texto e adicionarmos imagens para torná-las mais atrativas. Então agora o texto foi retirado e sobrou apenas uma imagem clicável. Isso torna mais fácil para o surdo que só sabe Libras entender do que se trata. E fica mais fácil, porque aqui tem pouca coisa para ele ler. Né? Se ele quiser se aprofundar, ele vai clicar e vai ter um pouco mais de texto lá. Vamos falar sobre a seção contato do IFTM. Vocês estão vendo aí
uma foto de um pedaço do nosso site, onde nós temos o nome do campus, o endereço com o CEP e o telefone. Observe que a única maneira disponibilizada para o usuário entrar em contato é o telefone. E se um deles for um surdo não oralizado? Ou seja, a pessoa só sabe Libras, como é que ela vai falar no telefone? Ou se simplesmente a pessoa preferir entrar em contato por outros canais? É necessário oferecer outra forma de contato, como e-mail, e torná-lo clicável para acessar. Vamos deixá-lo na cor azul para ficar claro que ali pode ser clicado e com sublinhado. Então observe, o nosso site do IFTM tem problemas de acessibilidade. Uma pessoa que só saiba Libras, essa parte de contato aqui não vai servir muito, tá? Não vai ser legal. Outro elemento importante, ícones de redes sociais que disponibilizam mais canais para contato. Então a gente tem aqui, ó, Instagram, Twitter, Facebook. Isso é uma coisa legal para você fazer acessibilidade. E a questão da surdez, ela pode, de certa forma, ser trabalhada com legendas. Outro ponto sobre surdez que pode passar despercebido: vídeo em um site. Se o seu site tem um vídeo, você tem que pensar nisso. Um surdo só poderá assisti-lo se tiver um auxílio de legendas. Se a sua empresa criou um vídeo institucional ou promocional, é recomendável que eles possuam legendas. O YouTube, por exemplo, oferece uma ferramenta de legendagem automática, porém elas costumam ser pouco precisas. O ideal é que uma equipe de construção do site faça a legendagem manualmente. Então aqui, por exemplo, é um vídeo meu, tá? Eu não sei, eu coloquei esse vídeo aqui só para ilustrar, mas eu já entrei no YouTube nessa ferramenta de legendagem automática e ela funciona muito bem, eu fiquei surpreendido com ela. É claro que você sempre tem que ir lá melhorar a informação que está sendo disponibilizada, mas é possível você acrescentar boas legendas em vídeos do YouTube, por exemplo. Tá? Próximo assunto nosso, a dislexia. O que é dislexia? Esse já é um termo que as pessoas às vezes não conhecem, né? Vamos falar sobre a questão da dislexia, que também é uma característica neurodiversa. Os sintomas podem variar de um disléxico para outro, dentre os quais podem estar a dificuldade para ler, escrever, soletrar e por aí vai. A dislexia não é considerada uma deficiência, e sim um tipo de transtorno. Veja o site que simula a dislexia, o que faz com os textos ficarem com as letras todas misturadas. O disléxico possui a interpretação de texto comprometida, o que muitas vezes ocasiona em releituras dos mesmos trechos. Eu coloquei aqui, eu fiz o teste desse site aqui no site do IFTM. Vamos ver se a gente consegue. Eu estou preocupado desse negócio, eu ativar esse negócio, depois eu não conseguir desativar. Bom, o que eu quero mostrar para vocês, não sei se dá para vocês prestarem atenção aqui e verem, as letras ficam trocadas. Elas ficam trocando de lugar. Então, junho, por exemplo, está escrito totalmente de uma forma diferente. E ela não fica trocada de forma estática. O disléxico olha para isso daqui e as letras ficam pulando o tempo todo de uma posição para outra dentro das palavras. Outro problema são os textos de sites que são justificados. Existem alguns caminhos formados entre os vazios das palavras. Em outros trechos, o texto está centralizado. Idealmente, o texto deveria estar alinhado para a esquerda. Ou seja, para quem é disléxico, o texto que forma caminhos, ele é um problema. No caso desse texto que está sendo colocado aqui na apresentação, ele não está justificado. Ele está alinhado à esquerda, ou seja, ele está próprio para um disléxico. Agora, se você pegar um texto grande e justificar, vamos tentar mostrar isso na prática para vocês, vamos ver se eu consigo mostrar isso na prática. Bom, observem que esse texto aqui, ele não está justificado, ele está alinhado à esquerda, o que é o correto, tá?
Agora a gente vai pegar esse texto e colocar ele justificado e vocês vão entender qual que é o problema para o disléxico. Deixa eu juntar mais um pouco o texto aqui. Muito bem. Eu vou passar esse texto para justificado, tá? Peguei o texto todo e justifiquei. Bom, o que acontece? Qual que é o problema aqui para o disléxico? Quando o texto está justificado, surgem caminhos no texto que atrapalham o disléxico. Olha, tá vendo esse texto, esses caminhos aqui? Ó? Os caminhos entre as palavras causam um problema para o disléxico e dificultam o entendimento do texto. Ó. Você entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Isso é maximizado quando você usa texto justificado ou centralizado. O ideal é você não usar nem justificado nem centralizado no seu site. E aí você já vai estar ajudando os disléxicos a entenderem o texto de uma forma melhor. Que mais? Trata-se de um transtorno que deve receber a compreensão daqueles com quem o disléxico convive. Pensando nisso, podemos adicionar no site um link para o número de telefone, por exemplo. Alguns sistemas operacionais, como o iOS, quando identificam um padrão de número que possivelmente é um telefone, já vi que eu pulei um parágrafo, vou começar de novo. Outra dificuldade identificada entre os disléxicos é a dificuldade de armazenar dados. Eles não conseguem ter uma memória muito grande, como números de telefone e nome de pessoas. Às vezes é necessário repetir várias vezes a mesma informação para que eles consigam absorvê-la. Trata-se de um transtorno que deve receber a compreensão daqueles com quem o disléxico convive. Pensando nisso, podemos adicionar no site um link com o número do telefone. Alguns sistemas operacionais, como o iOS, quando identificam um padrão de número, que possivelmente é de telefone, criam um link que levará para outro aplicativo. Outro ponto é o cuidado com o que é dito para o disléxico. Recomendamos um vídeo intitulado 4 coisas que você nunca deve falar para um disléxico. Tá? O vídeo do YouTube está aqui. E também tem uma matéria sobre dislexia, da Super Interessante. 10 perguntas e respostas para entender a dislexia. O underline, que são aquelas linhas abaixo dos textos clicáveis, também dificulta a leitura dos disléxicos. A gente pode remover a linha mantendo o link. Outro problema são textos feitos todos em letra maiúscula. Elas transmitem a sensação de que estamos gritando com o usuário. Para os disléxicos, a legibilidade com letra maiúscula também fica prejudicada. Seguindo no assunto dislexia, e aí falando sobre a dificuldade do disléxico trabalhar com cores e a dificuldade do disléxico de memorizar dados. Uma das primeiras melhorias que discutimos foi a alteração de cores lá no começo, né? No começo da aula. Algumas eram de alto contraste para os autistas e modificamos isso, o que também beneficiou disléxicos. Olha que interessante. Se deixamos a fonte de um texto na cor preta, o contraste com o fundo branco fica muito forte. Nestes casos, o usuário pode ter dor de cabeça ao passar muito tempo em frente da tela. Uma opção melhor é utilizarmos um tom de cinza escuro. Se optamos por cinza claro, corremos o risco de ter um contraste muito baixo, e isso acaba sendo prejudicado também, por dificultar a legibilidade para pessoas com baixa visão, por exemplo. Então, vejam, você pode utilizar um esquema de cores que vai atender disléxicos, vai atender autistas, vai atender pessoas com baixa visão. Você consegue chegar nesse entendimento, tá? Além disso, vamos analisar o formulário que está aqui, formulário de contato. Se começarmos a digitar nossos dados nos campos, o texto de ajuda vai desaparecer. Lembra aquelas ajudas que você começa a digitar, a ajuda some? Os disléxicos têm dificuldade de armazenar informações, por isso, o texto de ajuda pode ser bastante útil. Para os usuários com deficiência visual, eles também são fundamentais. Isso pode ser resolvido descrevendo o conteúdo com uma label separada. Então veja, a diferença desse de cima para esse de baixo é que agora tem labels fixas acima do campo aqui.
Dessa vez, se o usuário começar a preencher seu nome, saberá se o campo solicita a inclusão do sobrenome. Mais sobre cores e memórias. Vamos voltar à heurística de Nielsen. Lembra dela? Reconhecimento em vez de memorização? Isso também é importante para atender os disléxicos. Nós podemos preencher um formulário sem fazer uso de memória. Um recurso que se encaixa de acordo com esse princípio é o breadcrumb, bastante utilizado em e-commerce. São aqueles textos que surgem na parte superior da página e nos indicam a localização da navegação, como a gente tem aqui no Moodle. Ok? Quando digitamos algo errado em um formulário, é comum vermos uma mensagem de erro em vermelho dizendo: verifique os erros no formulário. Essa mensagem está muito genérica e o usuário só vai descobrir seu erro no fim do preenchimento. Um recurso mais interessante que é utilizado pelo Google é adicionar uma sugestão quando a pessoa começa a digitar no campo. Dessa forma, evitamos erros básicos e facilitamos o preenchimento de qualquer usuário. No campo do telefone, podemos incluir uma dica para o usuário, inclusive indicando se ele deve digitar o DDD, como está aí na ilustração. Essa amostra de site que está aqui, ela foi projetada, vocês estão vendo que tem uma imagem de um foguete sendo lançado. Essa imagem, acreditem, ela não é uma imagem estática, ela é um vídeo. Imagine que colocamos um vídeo de um foguete como background. Corremos o risco de dispersarmos a atenção do usuário e já vai despender muita atenção para focar na leitura do texto. A animação atrás pode deixar a página visualmente mais interessante, porém, pode ser um grande escape de atenção, principalmente para disléxicos. O recomendável é evitarmos o vídeo. O mesmo vale para aquele carrossel da página. Tudo quanto é site hoje em dia tem o tal do carrossel, que são aquelas imagens grandes que ficam rolando, né? Aquilo lá é horrível para acessibilidade. Não façam aquilo de forma nenhuma. Elemento visual que rotaciona conteúdos textuais e visuais de uma página. Um bom exemplo é o carrossel do site da página inicial do IFTM. Novamente, devemos considerar o esforço do usuário para ler o texto. Imagine um disléxico que tem problema para interpretar o texto e as letras ficam pulando. Ele vai ter dificuldade para ler. Aí, de repente, o texto troca, porque o carrossel ele roda automaticamente. Seria uma experiência desagradável para qualquer usuário, semelhante ao recurso de auto-reload de alguns portais de notícia, que também são bem chatos, né? Bom, agora a gente vai entrar em uma informação que eu tirei de um site em inglês sobre o que fazer e o que não fazer para desenhar sites para usuários com dislexia. Então a gente tem aqui o do's, que é faça, e o don't, que é o não faça. Então eu não vou falar muito, não vou descrever muito não, vou só mostrar para vocês que do lado de cá nós temos imagens com pequenas porções de texto. Do lado de cá a gente tem grandes blocos de texto, certo? Sem paradas. Do lado de cá a gente tem vídeos com pequenos textos ao lado. E aqui a gente não tem nenhum elemento visual, é só texto, 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 texto. Você dá notificações, lembretes para a pessoa que está utilizando o site. Esses lembretes são importantes para a pessoa não ter que memorizar, tá certo? Ou seja, não deixe o seu usuário ter que memorizar as coisas. O do lado aqui está dizendo que você não pode forçar o usuário a lembrar sobre aquilo que ele já leu nas páginas anteriores. Aqui, o texto organizado de forma bonitinha, com figuras em cima e pequenos textos embaixo. E não aquele monte de imagens randômicas espalhadas pelo layout todo. Aqui, a utilização de texto alinhado à esquerda. E aqui, a utilização de texto centralizado. Não utilize texto centralizado. Aqui, utilize como é que chama isso?
o completar automático, se você puder utilizar para poder passar sugestões para as pessoas, para que elas não tenham que digitar muito. E aqui, você obrigando a pessoa a digitar tudo no campo. Do lado de cá, utilize o texto, a imagem separada do texto. E aqui, a imagem rodeada por texto. Rodear a imagem por texto não é bom para acessibilidade, para pessoas com dislexia, principalmente. Aqui, deixe o usuário utilizar cores diferentes no seu site. Permita que ele possa ajustar o contraste do seu site. E aqui do lado de cá, você fazer um site onde as cores são rígidas e você não coloca variedade de cor. Tudo está na mesma cor, praticamente. Muito bem. Agora, finalmente, trocamos de assunto. Falamos sobre dislexia. Vamos falar agora sobre baixa visão. Quando falamos em baixa visão, pensamos que pode ser uma condição em que uma pessoa não enxerga bem e o problema pode não ser solucionado com óculos. É válido ressaltar também que baixa visão é diferente de cegueira. Não iremos focar em pessoas cegas. Para isso, podemos utilizar um leitor de tela, que a gente pode ver em um segundo momento. O que a gente vai falar agora são pessoas de baixa visão mesmo. E a primeira coisa, o primeiro grande problema é essa questão do contraste cromático. Temos, obviamente, que mudar a cor de fundo, no caso desse exemplo do sobre aqui, que contrasta muito mal com a cor da fonte, que está em branco. Um idoso que não enxerga bem terá muita dificuldade de ler o conteúdo. No entanto, se mudarmos para uma cor de forte contraste, como o preto, a leitura será bastante desagradável. Você vai resolver o problema do idoso, mas causar problema para o autista e para o disléxico. Uma melhor solução é escolher como cor de fundo um tom de azul mais escuro. Mas como saber qual que é o ideal? Nas diretrizes da W3C, encontraremos recomendações sobre a parte de contraste. De acordo com o documento que você encontra em português também, o contraste mínimo deve ser de nível AA. Comentamos anteriormente que a acessibilidade pode chegar a determinados níveis, como AA ou AAA. Eu vou chamar de 2A e 3A, tá? Existem 3 níveis de acessibilidade da sua interface. Nível A, o que necessariamente deve ser cumprido. Nível 2A, requisitos que deveriam ser satisfeitos. E nível 3A, coisas que, se forem feitas, deixarão o seu produto ainda melhor. Então, são níveis de acessibilidade em relação a contraste de cores. E aí, nós temos algumas ferramentas que checam o contraste. Nós temos o Contrast Checker, a gente tem o EbbenIM, Liveroo e Userway. A gente vai usar, eu vou apresentar para vocês esse primeiro Contrast Checker. Está aqui o Contrast Checker. E eu trouxe para cá as cores lá daquele site, do sobre, lembra? Aqui o sobre, o azul com letras brancas. Observem que eu trouxe para cá, e aí olha o que aconteceu. Todas as bolinhas, 2A, 3A, 2A de novo, 3A de novo, colors fail, todos eles estão em vermelho. Esse Contrast Checker, quando você conseguir chegar numa boa paleta, isso daqui vai ficar tudo verde. Vamos continuar tentando. Agora a gente tirou o azul, trocou para um cinza claro e trocou as letras para um cinza escuro. Podemos testar com elas quais cores iremos usar. Por exemplo, fundo branco, fonte preta. Então aqui é branco e preto, né? Não é cinza, não, é branco e preto. Essa escolha passa na checagem do contraste. Observe que ficou verdinho para tudo, mas acaba com o projeto gráfico. A gente tem que achar outra alternativa. Afinal, a gente vai usar branco e preto para tudo? Aí não dá, né? Então, olha aqui. Aqui a gente trocou para um outro azul e voltou com as cores brancas. Em texto com tamanhos de fontes diferentes, a cor funciona, mas ainda não é ideal. Vejam que não passou em algumas checagens.
Se o usuário aprovar, podemos solucionar a questão das cores adotando o azul claro no fundo e a cor de fonte preta. Aí vamos ver como é que fica isso. Olha só, azul claro no fundo e fonte preta. Conseguimos preservar o design que o usuário tinha pensado e passou em todos os testes de acessibilidade agora. Às vezes será preciso alterar o background ou outras decisões de layout para que a página fique acessível. Basta sermos flexíveis para encontrar uma solução. Vamos reforçar novamente a recomendação de que o ideal é testarmos com usuários mais velhos também para ver se funciona. Ou seja, caso você tenha alguma deficiência de visão, tente ler o conteúdo do seu site sem o auxílio dos seus óculos. Pensar no próximo ajuda a criar interfaces com melhor usabilidade. Será que existe um tamanho mínimo recomendado de corpo de fonte? A Apple recomenda a adoção de pelo menos 14 pixels e não aceita seu código se ele especificar um tamanho de fonte muito pequeno. Veja essa imagem de fundo. É aquela mesma imagem lá daquele lugar. Vocês já sabem que isso no fundo é um vídeo. Mas vamos considerar que a pessoa já percebeu que o vídeo é uma ideia horrorosa, mas continua insistindo. E ela quer agora colocar uma imagem estática, mas tem que ser esse robô, esse foguete sendo lançado. Existe um ponto do texto em que a leitura é bastante prejudicada, devido à luz do sol na imagem do fundo. A imagem escolhida é totalmente inapropriada, porém existem alguns recursos que podemos utilizar. Por exemplo, alterar as propriedades da imagem. Em vez da fonte light também, a gente alterou a fonte. A gente colocou uma fonte mais grossinha, chamada regular. Uma solução mais definitiva seria escolher uma outra imagem, mas às vezes o seu cliente quer que seja um foguete sendo lançado. Resumindo, devemos tomar cuidado com o contraste cromático quando desenvolvemos nossos layouts. O que a gente fez com a imagem foi dar uma escurecida nela, né? Para ficar mais, o contraste ficar mais agradável. Essa imagem aqui de fundo dessa apresentação, eu fiz exatamente isso. Eu escureci essa imagem para o texto em branco ficar mais agradável de ser lido. Outro assunto importante, informações escondidas. Isso também é um problema para os nossos usuários, que melhora a acessibilidade. Nessa página de exemplo, temos botões para baixar lista. Baixar lista. Fica pouco claro ao usuário o que acontecerá quando o botão for pressionado. Falta indicar se faremos o download de um arquivo PDF ou de outro tipo. Estamos escondendo uma etapa do processo e talvez o usuário não sinta que vale a pena correr o risco de clicar no botão. O ideal é que todas as informações do site estejam disponíveis nele mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? Olha só como é que fica. Vamos alterar o texto para exibir todo o conteúdo sem direcionar para outra página. Então aqui, agora estão os principais elementos de comparação entre os diversos planos. E o botão passou a escrever o seguinte: assinar plano. O conteúdo é a prioridade e se a qualidade estiver boa, os usuários voltam por causa disso. As informações devem ser de fácil acesso e não precisam de um passo a mais, como o clique de um botão. Por isso, vamos mudar o texto do botão para assinar plano. Se for necessário que o usuário realize um login, ou se é solicitado informar o e-mail, que é uma estratégia muito usada em marketing digital, lembre-se de que para acessibilidade isso é uma estratégia ruim. Então, observem que agora as principais características que são usadas para comparação vieram para cá, não estão escondidas atrás do botão. O botão passou a ser um botão para assinar plano. Você clica nele e você já sabe aquilo que você está escolhendo. Então, informações escondidas devem ser evitadas para você melhorar a acessibilidade. A gente ainda tem a questão das informações que são passadas através de cor. Veremos outras dicas rápidas em relação a contraste e baixa visão. Vamos falar de uma ferramenta útil para sabermos como será nosso site
do ponto de vista de alguém com problemas de visão, como catarata ou glaucoma. A extensão No Coffee. Então tem aqui o endereço para vocês poderem baixar essa extensão. Após a instalação da extensão, testaremos a experiência de um usuário com catarata. Imagine-se no lugar de um usuário com dificuldade de visão ou com as dificuldades habituais das pessoas que as pessoas mais velhas passam. Olha aqui o famigerado carrossel. Sozinho, falado aqui, essa extensão No Coffee. Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui. Achei. Vocês estão vendo daí, né? Eu operar o No Coffee. Bom, eu vou trocar agora para uma questão, eu acho que é essa, que é a questão de blur. Uma pessoa que tem um problema de... Ah, não, é só... A gente pode escolher aqui direto, ó. Não, mas o glaucoma não está aqui. O glaucoma, eu acho que é esse glare, eu não tenho certeza. Ou é o blur? Bom, se eu fizer isso, ó, olha o que acontece com o site. Basicamente, é o que acontece quando eu estou passeando na rua e alguém lá de longe fala: olha o Marco, vou dar tchau para ele. É isso que acontece. Porque eu deveria usar óculos e não uso. Então, um problema de perda de contraste. Olha como é que fica o site. Nesse caso, nós perdemos contraste. O problema glare, que eu não sei a tradução exata desse glare, depois eu vou procurar, saber. Aqui no caso ficou um pouquinho mais escuro, mas não perdeu o contraste. Problema do ghosting. O ghosting, observe, você passa a ter várias imagens ao mesmo tempo na tela. Agora vamos ver como é que uma pessoa com uma deficiência de protanopia. Perceberam que as cores ficaram mais... Como é que eu vou dizer? Mais apagadas? Aliás, eu acho que parou de se distinguir o verde do vermelho. É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu voltar para esse daqui, ó. Alguns elementos daqui eram verdes, agora não são mais. Aliás, eram vermelhos, não são mais. Por causa da protanotopia. Esses são tipos de... Como é que fala aquela questão da pessoa não enxergar o verde? Tipos de daltonismo, tá? Você mistura o verde e o vermelho. Agora, tem outros tipos de problemas. Por exemplo, quando a pessoa tem uma degeneração macular. Olha só, a imagem no fundo. Ou um problema de córnea. Descolamento de retina, isso daqui. Problema de glaucoma. Achei o glaucoma. Olha só como é que é a questão do glaucoma. E à medida que o glaucoma vai piorando, você vai deixando de ver. Um problema de visão lateral, um problema que é causado por diabetes, retinopatia diabética. Umas manchas na tela, tá vendo as manchas? Bom, vocês já entenderam, né? Isso daqui, gente, sabe para que serve? Para uma coisa que a gente geralmente não faz no dia a dia. Sabe o que é? A gente se colocar no lugar do outro. Né? Vamos voltar então para o nosso texto. Aqui tem dois exemplos, um exemplo de um usuário com catarata e um exemplo da pessoa que não consegue enxergar a cor. Ela enxerga só em preto e branco. No projeto de interfaces, usamos a cor vermelha para sinalizar erro, né? Que é a questão da informação por cor. Mas se o usuário não consegue enxergar a cor vermelha e verde, como é que faz? O daltônico enxerga essas cores de forma diferente, mais próximas de tons de verde, sem conseguir diferenciá-las com clareza. Devemos ser cautelosos ao transmitirmos informações apenas pela cor. O ideal é adicionarmos uma mensagem de texto de apoio que especifique o que o usuário preencheu de errado. Incluir um ícone verde sinalizado sucesso será pouco eficiente se o visitante do site não enxergar verde. Forneça informações que não dependam da cor e adicione um texto de apoio.
E aí, finalmente, chegamos no último tipo de deficiência, que é o PCD. Já falamos sobre o problema de chamar alguém de deficiente. A deficiência não representa o ser humano como um todo, sendo algo que uma pessoa pode ter ou adquirir. Logo, o termo mais aceito é pessoa com deficiência. O indivíduo com mal de Parkinson não se encaixa como uma pessoa com deficiência física. No entanto, pode se tratar de uma doença que compromete os movimentos das mãos. Além de outras dificuldades de movimentação, possivelmente terá dificuldade no uso do celular. Existem boas iniciativas no mercado, como o Google Assistant, a Siri da Apple, para quem podemos fazer perguntas relativamente complexas, que irá realizar uma pesquisa e nos responder. Isso já é um mecanismo de acessibilidade muito interessante, muito importante. Agora, existem PCDs que utilizam alguns dispositivos de adaptação para uso, por exemplo, de um tablet, de um iPad. É uma espécie de uma caneta com uma ponta magnética. Então, se a pessoa tem uma mão que treme, ela dificilmente vai poder apontar com o dedo. Então, ela usa um dispositivo como esse aqui para poder clicar no tablet. Devemos levar em consideração o desenvolvimento de uma interface. Observe que a pessoa vai precisar mirar para clicar nos botões da página. Olha esse tipo de dispositivo aqui, que também é um dispositivo para clicar, só que certamente é para uma pessoa que tem problema, uma tetraplégica, por exemplo. Ela tem movimentos da cabeça e ela utiliza esse dispositivo para clicar numa tela. Se a área tocável tiver um tamanho bom, está tudo bem. Agora, dá uma olhada nisso daqui, ó. Olha o tamanho dessa bolinha aqui. O tamanho dessa bolinha está totalmente inacessível para pessoas que utilizam esse tipo de problema, para PCDs. Estudos indicam que o tamanho ideal para elementos varia entre 42 e 50 pixels. Podemos incluir nesse público usuários com necessidades especiais, como os idosos. Veja o exemplo, como o menu de bolinhas. Se analisarmos esses elementos, veremos que o tamanho da bolinha é 12 por 12. Está muito distante do recomendado. Então vamos alterá-los para 42 pixels. Melhoraremos o contraste, tornando a borda da bolinha selecionada mais evidente, enquanto as demais receberão o preenchimento. Perceba como fizemos pequenos ajustes que auxiliam no acesso de quem necessita de uma área de clique maior. Outro assunto importante são os alertas ninja. Por que eu chamo de alerta ninja? Porque é aquele tipo de tela de pop-up que pula na sua cara sem você pedir. Ele é um ninja que te pega de surpresa. Tá? Então a gente deve evitar esses pop-ups e alertas ninjas de todo jeito, porque eles são um problema enorme para quem tem questões de acessibilidade. Coloque-se no lugar de uma pessoa com deficiência física e que pode ter dificuldade de leitura. Ela está lá se esforçando para ler o site que você montou. De repente, pula um pop-up ninja na cara dela. Certamente, ela vai ficar irritada, né? E com razão. E, finalmente, mecanismos para você fazer com que o seu usuário digite menos. O exemplo que eu tenho mais consagrado é a questão do CEP. Imagine que você mora em uma rua cujo nome seja bem comprido e que precise digitá-lo completamente em um formulário. Suponha que você tenha que repetir esse processo sempre que se cadastre em uma loja. Pensando em alguém que usa adaptações acopladas, é bastante trabalhoso digitar todos os dados. Uma solução é adicionarmos o CEP e, após informá-lo, os demais campos serão preenchidos automaticamente, com apenas 8 caracteres. Evitamos boa parte do trabalho do usuário. Observe que os demais campos estão pintados da cor cinza, para indicar que tais campos não são editáveis, a menos que você queira dar essa opção para o usuário. Finalizando essa apostila,
algumas referências, tá? Eu tenho algumas referências aqui que vocês podem depois consultar. Um curso Alura sobre acessibilidade que eu fiz para poder aprender sobre o assunto e utilizar boa parte desse material nesse conteúdo que eu montei. O blog Desculpa Não Ouvir, aquela cartilha do Mac feita com o Google, se não me engano, o Microsoft, alguma coisa assim. Uma fonte grátis projetada contra sintomas comuns de dislexia. 8 regras para a construção de um site para disléxicos. O site da Avon, que é um exemplo de acessibilidade. O site acessibilidade.d e o canal A11YCasts para desenvolvedores Chrome. Gostaram, né? Aprenderam muita coisa sobre acessibilidade. Vocês precisam ter essas noções de acessibilidade a partir de agora que a gente vai começar a trabalhar em site. Aliás, agora não. Vocês já começaram a trabalhar em design de sites na semana passada, nos protótipos, não é mesmo? Então agora vocês... O protótipo aí tá tudo contra o que você falou aí, umas cores fortona. Pois é, né? Eu acho que o meu ficou bom, então. Foi na sorte. Então vai ser bom agora vocês voltarem lá naquele protótipo e darem uma olhada nessas questões. Botão pequeno demais, botão que não tem cara de botão, e textos grandes demais, e texto centralizado, texto justificado. Então tudo isso precisa ser revisto para que a gente possa montar sites que sejam acessíveis. Lembrando que as decisões de design, elas não necessariamente precisam sempre levar só em conta a acessibilidade. Você pode considerar que o seu site vai ter um certo nível de acessibilidade onde você quer chegar. Às vezes você tem algumas ideias muito criativas que, se você for querer colocar no padrão para que elas sejam mais acessíveis, aquela ideia criativa não vai funcionar. Então, você fica entre fazer um site super criativo e fazer um site super acessível. O meio do caminho aí é você quem escolhe. Que não sejam aquelas que foram apresentadas na sala de aula, agora na nossa aula. Então você vai postar essa lista aqui na atividade. Você pode fazer um texto, tá, com essas 5 referências que tem a ver com acessibilidade e postar aqui na forma de um texto. E é só isso. É só vocês fazerem uma pesquisa a respeito de acessibilidade. Beleza, entrega até dia 6, né? Isso, até terça que vem, meia-noite, né, se não me engano. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta sobre a tarefa de hoje? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa hoje. E espero que não tenha sido uma aula muito chata. As aulas em que só eu falo, são meio complicadas. Bacana. Foi bacana, muito detalhe que a gente nem imaginava. Ótimo, muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês reflitam sobre essas questões de acessibilidade. E mais importante do que isso, tentem utilizar como uma atitude para a gente levar para a vida o costume da gente sempre se colocar no lugar do outro. Tá? O meu pai, ele era arquiteto, e ele me conta de um evento que ele participou, que aconteceu lá em Brasília, que foi um evento feito pela alguma secretaria de obras, não sei, alguma coisa lá de Brasília mesmo, onde vários arquitetos da cidade foram convidados para irem para o centro da cidade, lá no centro de Brasília, o setor comercial de Brasília. E aí, quando eles chegaram lá, eles se depararam com 50 cadeiras de roda. E eles tinham que fazer a seguinte atividade: eles tinham que sair de um ponto do setor comercial, que é o centro de Brasília, como qualquer centro de qualquer cidade, né? E tinham que chegar no outro ponto do setor comercial de cadeira de rodas. Eles não podiam levantar da cadeira de rodas de modo nenhum. E é claro que eles com certeza encontraram uma infinidade de obstáculos. E o meu pai me conta isso como um exemplo que mudou
uma coisa que aconteceu na vida dele que mudou a maneira dele pensar sobre a questão de acessibilidade. Tá? Então é isso que eu queria que vocês pensassem. Pensem sempre nessa atitude de se colocar no lugar do outro, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Até quarta que vem. Beleza, Marco. Obrigado. Até quarta que vem. Até, Christopher. Tchau, João. Tchau, Arthur. Tchau, Christian. Tchau, Vinícius. Tchau, Sure. Oi. Diga, Jorge. Que eu entrei nas aulas semana passada, mas não deu tempo de eu acabar as atividades tudo, porque eu tô com muita atividade das outras matérias também, né? No caso aí eu só entreguei 2, que é da Marvel e da outra, só que eu tô entregando, não tem problema não, né? Não, o que você precisa é colocar a observação lá. Estou entregando. Eu tô pondo nos comentários. Tudo bem. Bom, se eu deixar, se passar batido, você me cobra depois, tá? Porque tem lá um texto que diz que quando a pessoa entrega atrasada, eu tiro um pontinho da pessoa. Se eu tirar algum pontinho seu, dessas primeiras tarefas, você me avisa. Não, tranquilo, senhor. Obrigado. Falou, João. Tranquilo. Falou, obrigado.